A 13 di maio natava dairia, dos céus aparece a Virgem Maria. Caríssimos irmãos e queridas irmãs, nessa preparação para a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, a paróquia preparou cada dia uma reflexão, guiados pelo tão querido e estimado Padre Marco Aurélio. Esta comunidade paroquial está podendo fazer uma experiência de aprofundamento daquilo que Deus pede de nós hoje. O tema desta noite da trezena é Igreja, lugar de se viver a unidade na diversidade. Quando nós ouvíamos a leitura do Evangelho, lá se encontrava a oração sacerdotal de Jesus, no qual ele pedia ao Pai que todos nós fôssemos um, tal qual ele e o Pai são um. E esta unidade de Jesus com o Pai, esta intimidade de amor, ela deverá ser refletida também em nós, sua igreja, seu povo. Porém, aqui fica o questionamento: será que é possível viver a unidade na diversidade? Ora, vamos por partes. O que é igreja? Igreja consiste num grupo de pessoas que seguem uma doutrina. No caso da nossa Igreja Católica, a doutrina que nos faz louvar, bendizer, glorificar a Deus. Um grupo de pessoas que está a serviço do Evangelho, a fim de difundir Jesus Cristo. Primeiro. Segundo, diversidade. Diferença, desigualdade, várias coisas, não repetições. Terceiro, unidade. Comum, um só pensamento, uma só ideia, uma só coisa. Então, diante dos conceitos, na igreja, vale ou cabe viver esta unidade na diversidade? A resposta, meus irmãos e irmãs, é sim. Sim, a partir do Evangelho. Sim, a partir das palavras de Jesus, que nos convoca a sermos um. E nós só podemos viver a unidade porque somos diversos. Porque em cada um de nós não se repete nada. Deus nos preparou, Deus nos criou com e por amor e deu a cada um de nós dons específicos, capacidades particulares. Somos singulares. E é esta singularidade que permeia toda a igreja, que nos faz perceber que a única coisa que vai nos unir é a mesma fé. E esta fé é neste Cristo que é um com o Pai. Nesta oração sacerdotal do Senhor, ele pede a Deus que nada se perca. Pede a Deus que todos estejam congregados. E essa congregação de pessoas diferenciadas, essa unidade na diferença na qual nós vivemos, é o resultado da nossa abertura ao sopro do Espírito. Não dá para falar em igreja sem fazer memória àquele evento do qual daqui uns dias celebraremos, o tão grandioso Pentecostes. Lá, naquele dia, a igreja nasce com a missão de evangelizar, nasce com a missão de difundir o reino de Deus, nasce com a missão de ser universal, nasce já na diversidade, onde tantos falavam tantas línguas e onde todos se compreendiam e se entendiam. Ali havia algo que os unia, ali havia algo que os congregava, ali havia algo que os atraía ao ser um só corpo e um só coração. A igreja ali falava a linguagem do amor. E essa linguagem do amor, ela não foi desfeita. Essa linguagem do amor, ela não foi acabada, mas ao contrário, ela foi elaborada, para que cada canto onde a igreja estivesse presente, lá estivesse o Evangelho.
para que em cada lugar onde a igreja se fizesse presente, lá estivesse um grupo de irmãos que, mesmo na diferença, pudessem falar a mesma coisa. Por isso que a igreja, de fato, é um lugar de se viver a unidade, mesmo na diferença. E o desafio nosso, hoje, quando vivemos períodos de pós-modernidade, é fazer com que essa unidade na diferença não se torne indiferença. Não podemos ser indiferentes ao outro, mesmo que muitas vezes este outro nos provoque. Não podemos ser indiferentes aos questionamentos que partem das discordâncias de pensamento, porque das discordâncias podem ser iluminações do Espírito para que o grupo chegue a um consenso, para que a igreja chegue a um lugar comum, para que todos nós façamos aquilo que Deus quer e não o que nós queiramos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nesta sociedade do Espírito, como chamava Santo Agostinho a igreja, nós fazemos parte, e é neste meio, onde todos somos um, assim como Deus e o Pai é um, que nós iremos anunciar este Evangelho, anunciá-lo da melhor maneira possível, como cada um pode absorver, falar de Jesus das diversas maneiras como cada um de nós podemos falar, porque o Evangelho ele causa uma ressonância diferente em cada coração que o recebe. A palavra de Deus ela provoca cada um de nós de maneira diferente, e ela vai fazendo a obra acontecer a partir do momento em que nós nos abrimos a esse sopro do Espírito, a partir do momento em que nós deixamos esse Deus agir e permitimos que tudo aquilo que nos cerca, que não é de Deus, seja retirado. Santo Irineu, ele dizia que onde está a igreja, está a graça de Deus. E aonde está a graça de Deus, está a igreja e todas as graças. E que distante da igreja estaremos longe da graça de Deus. Portanto, a igreja é o lugar onde nós estaremos mergulhados no Espírito Santo de Deus. Este mesmo Espírito que batizou com fogo a igreja, como nos lembra o Santo Padre Papa, no Pentecostes. Batizou com fogo a igreja e vem motivando esta igreja a ser testemunha viva desse mesmo Jesus Cristo. Essa igreja que com seus erros e acertos vem demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor ontem, hoje e sempre. Haverá momentos em que a igreja, ou houve momentos em que a igreja falhou, e haverá tantos momentos em que a igreja falhará. Porém, assim como a estrada que nos conduz ao caminho tem seus percalços, a igreja também tem seus percalços. Porém, não desmerece que ela nos conduz a Jesus Cristo. E a nossa obrigação, o nosso dever, o nosso direito é superar as dificuldades que brotam da nossa diversidade de seres humanos, da nossa riqueza de cada um ser diferente, de cada um ter essa humanidade aflorada e por isso falha, de estar sensível ao projeto de Deus. E nessa superação cotidiana nós vamos chegando ao nosso destino, que é Jesus Cristo. A igreja quer ser este caminho que nos leva a Deus, este caminho de graça, este caminho que nos conduz à perfeição. Não somos perfeitos, a perfeição é essa conquista diária que nós vamos fazendo para alcançar a perfeição absoluta, que é Deus. Este Deus que nos ama e que nos chama, esse Deus que nos criou com e por amor, e que sabe que com nossos erros e acertos há uma disposição natural para a divindade, há um querer buscar este Deus, há um querer caminhar juntos. E como nos lembra o próprio Jesus no Evangelho de domingo, nós só produziremos frutos quando com Ele estivermos ligados. E para que estes frutos sejam saborosos, vistosos e valiosos, é necessário podar, retirar, limpar, cortar tudo aquilo que rouba a seiva divina de nós, tudo aquilo que retira a seiva divina da nossa vida, para que esse broto ladrão, uma vez retirado,
possa nos dar a garantias de que bebemos de Jesus Cristo, nos alimentamos dele e que juntos como igreja produziremos frutos sem fome. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nessa sociedade do Espírito, onde vivemos a comunhão eclesial, nós queremos caminhar para Deus. E não caminhar de qualquer jeito, mas caminhar buscando a santidade. Essa santidade que não quer dizer ausência de pecado, que não quer dizer ausência de defeitos, que não quer dizer plenificação, mas a santidade que nos faz reconhecer que em nós habita a centelha de Deus, que em nós habita o querer de Deus. Essa santidade que nos faz dizer que amar vale a pena e que somente o amor é capaz de transformar a cada um de nós, que nos abrimos a Deus e deixamos que Ele faça a obra acontecer. E o maior exemplo dessa abertura, o maior exemplo do qual podemos ter de vida cristã está em Maria, está na Mãe de Deus, cujo título de Fátima aqui celebramos. Em Maria, a mulher de fé, a perfeita cristã, o maior exemplo de cristianismo e de cristandade. Nela o Espírito se fez presente. Nela Deus montou a sua oficina para que o Espírito fosse teando aquele que é a salvação do mundo, para que esta salvação nos cobrisse a todos. E é nesta oficina mariana que Deus assumiu a condição humana. Foi no seio virginal desta mulher que Deus assumiu a carne humana e assim transformou Maria no exemplo da igreja. E se como em Maria o Espírito habitou em plenitude, fazendo com que Ele se encarnasse, em nós, na sua igreja, o Espírito sopra nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós também, como Maria, possamos dar ao mundo Jesus Cristo. Assim, irmãos e irmãs, podemos dizer que Maria é o título da igreja, ou seja, a igreja deve ter Maria como espelho, olhando para ela para se tornar tal qual a mãe do Senhor, limpa, sem ruga, sem mancha, pulcra, santa, para que juntos possamos chegar àquele que é a nossa salvação. Retirando todas as arestas que nos impedem de chegar a Jesus Cristo, nós vamos crescendo a nossa santidade e renovando a cada dia o nosso batismo. E lembremos que a igreja é o lugar no qual buscamos a perfeição de Deus. Nunca nos distanciemos da igreja, nunca permitamos-nos estar fora da graça, porque aqui é onde o Espírito se manifesta. E este Espírito que se manifestou no seio virginal se manifesta hoje nos nossos corações, para fazer brotar esse Jesus Cristo, a fim de que todos juntos, como igreja, possamos anunciá-lo e dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza sempre e que nós possamos, ouvindo a palavra do Evangelho, sermos um, assim como o próprio Jesus e o Pai são. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.